Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo, tá aqui, apontei certinho, o Botafogo sempre joga em casa. Vai começar mais um campeonato brasileiro e vamos seguir aquela tradição aqui no canal, tá? Você que tá chegando agora, passamos de 10 mil inscritos, maravilha gente, muito obrigado. Rumo ao número de 10.900 inscritos aqui no canal Memória Alvinegra. Mas para você que tá chegando agora, para você que faz parte da família dos 10 mil, aqui no canal existe uma tradição. O canal Memória Alvinegra sempre faz o pré-jogo do Botafogo primeiro que os outros canais. Não é porque eu tô buscando audiência, não é por isso. É só porque eu quero que vocês cheguem no pré-jogo do Fabiano Bandeira, da Aline Bordalo, do TF, do Daniel Brown. Quero que vocês cheguem do Botafogo, do Fogão do Meu Coração. Quero que vocês cheguem já com uma devida noção do que o Botafogo pode apresentar na partida que vem, tá? Então é por isso que a gente sempre faz esse nosso pré-jogo aqui do canal Memória Alvinegra. Só que aqui vai ser um pouco diferente, eu vou falar também do contexto histórico recente do jogo entre Botafogo e Palmeiras. Deixa o like, comenta, compartilha. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreve para você ajudar naquela marca de 10.900 inscritos. Roda a vinheta, bora pro vídeo, porque vai entrar em campo o campeão do Brasil, o campeão da América. Torcedor do Botafogo, tranquilize-se. Até dezembro de 2025, o campeão brasileiro será o Botafogo. E o Glorioso começa nessa rodada 1 pensando, trabalhando em continuar sendo o campeão do Brasil ao fim de mais um dezembro. A primeira partida do Botafogo será contra o Palmeiras. E tem uma curiosidade, tá até na minha participação no pré-jogo do canal do TF, mas eu já vou compartilhar essa curiosidade com vocês aqui. Não vou ficar segurando a história não. Um spoilerzinho, eu falo muitas outras coisas, mas um spoilerzinho da minha participação lá no canal do TF. Sabe quantas vezes Botafogo e Palmeiras se enfrentaram na rodada 1 do Campeonato Brasileiro? Vocês podem pensar aí o Campeonato Brasileiro unificado de 59 a 2024. Você também pode considerar o Campeonato Brasileiro como conhecemos, de 1971 até 2024. Até 2025, vamos lá, tá? Sabe quantas vezes Botafogo e Palmeiras se enfrentaram em toda a história, tá? Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro? 2 vezes. E essas 2 vezes foram só nos anos 2010. Em 2011, o Botafogo enfrentou o Palmeiras no Newton Santos. E em 2011 em São Paulo e em 2018 no estádio Newton Santos, as 2 equipes se enfrentaram em rodada inaugural do Campeonato Brasileiro. Isso raramente acontece, é apenas a 2ª vez, agora em 2025 será a 3ª. Tá? Agora vamos começar a falar aqui do contexto recente, porque na minha opinião, hoje nós temos na partida contra o Palmeiras, entre Botafogo e Palmeiras, uma rivalidade simbólica, sabe? É um jogo simbólico para começar o Campeonato Brasileiro. Vou puxar sempre a sardinha pro Botafogo, mas nesse momento eu tô até falando do Palmeiras também, tá? As 2 equipes protagonizaram nos últimos 2 anos grandes jogos, grandes confrontos, uma rivalidade que estava até meio que jogada ali de baixo, como o último item do baú do futebol brasileiro. Essa rivalidade cresceu, voltou à tona e Botafogo e Palmeiras em 2023 e 2024 protagonizaram grandes momentos da história do futebol. Como é bom a gente se curar, né? Porque hoje, mesmo que tenha sido uma coisa muito difícil em 2023, mas a gente se curou no campo, se curou na bola, e hoje a gente pode até falar com um pouco mais de liberdade sobre 2023, sofrendo, mas sem sofrer tanto como a gente sofreu durante todo o ano de 2024, durante todo o decorrer do final de 2023 e durante todo o ano de 2024. Hoje, mesmo com dor no coração, a gente pode falar que aquele jogo escreveu um grande capítulo do futebol brasileiro. Assim como também escrevemos um grande capítulo do futebol brasileiro contra eles em 2024, 2 vezes, na decisão
da vaga para as quartas de final da Libertadores e principalmente no jogo que valeu, podemos dizer isso agora, o título do Campeonato Brasileiro. Quem vencesse aquela partida no Allianz Parque seria campeão. Palmeiras com mais facilidade ainda, porque abriria 4 pontos para cima do Botafogo, e aí na próxima partida era só empatar com o Cruzeiro, que seria campeão, né? Era só vencer o Cruzeiro, que seria campeão, né? Mas o Botafogo acabou vencendo, aí depois venceu o Inter, venceu o São Paulo e se tornou campeão brasileiro. Então, na minha opinião, esse jogo tem um contexto histórico muito simbólico, porque são as duas equipes que protagonizaram os melhores momentos do futebol nos últimos 2 anos. O Campeonato Brasileiro começa hoje, quando está saindo esse vídeo, tá? E já tem um grande jogo na rodada, que é Flamengo e Internacional. Mas a gente pode dizer que realmente o Campeonato Brasileiro começa no domingo com a única partida disputada às 16 horas no Allianz Parque, o jogo entre Botafogo e Palmeiras. E eu falo Botafogo e Palmeiras porque aqui o Botafogo sempre joga em casa. E se você está gostando desse vídeo, dessas minhas opiniões, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, tá? Agora falando do jogo em si, já contei aqui a questão do simbolismo dessa partida, desse jogo ser no domingo, ser o jogo do tradicional domingo da Globo, né? Claro que a gente vai ter outras plataformas, mas a gente sempre vai levar no coração que o tradicional futebol do domingo é a rodada das 16 horas na Rede Globo de televisão. Muita coisa vai mudar, mas a Rede Globo de televisão vai continuar sendo o reduto do grande jogo da rodada. Tá? Então, já contei esse simbolismo, agora vamos para o jogo. No jogo em si, e eu tô pegando aqui até como exemplo a decisão do Paulista contra o Corinthians, em que o Palmeiras foi muito uma batida só. Cruzamento, 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 cruzamento. A gente já vem batendo nessa tecla desde 2024, quando o Palmeiras começou a ter problemas ali com as suas ações ofensivas e aí sempre recorria ao chuveirinho, tá? Contra o Corinthians, uma coisa ficou clara para mim. Se você faz uma marcação dupla, ou se você fica rodeando o Estevão, você já tem uma vantagem muito grande de evitar que o Estevão faça a sua principal jogada. Contra o Corinthians, o Estevão tentou o tempo inteiro puxar para a esquerda. Deixa eu ver aqui. Puxar para a esquerda, eu tenho que pensar porque eu estou falando com você, né? Ele sempre puxa para a esquerda e tenta uma finalização. Quem não lembra, acho que foi na partida contra o Atlético Mineiro que o Palmeiras venceu por 4-0 lá em Minas, e o Estevão fez essa jogada. O Estevão fez essa jogada muitas vezes em 2024 e dava certo, até que os times entenderam que era para você evitar essa grande arma do Estevão. Qual é o segredo para mim, para você anular, para o Botafogo anular o Estevão? Levar ele cada vez mais para a linha de fundo, fazer com que ele tenha apenas como opção o cruzamento, porque ele é o único jogador do time do Palmeiras que tenta algo diferente, que tenta fazer algo para trazer um melhor passe ou para trazer uma melhor finalização para si próprio. Quando você tira isso do Estevão, você está colocando o Estevão no mesmo nível dos outros jogadores do Palmeiras. Todos os jogadores do Palmeiras, quando tem a bola ali perto da área, eles cruzam. O Estevão é o cara que vai tentar algo diferente. Então você leva o Estevão para a linha de fundo. Evita que o Estevão consiga essa finalização e dá para ele, claro que a gente não quer que ele cruze, mas dá para ele a única opção sendo o cruzamento. Essa para mim é a visão essa é a minha visão sobre o que o Botafogo precisa fazer para evitar uma ação ofensiva perigosa do Palmeiras. É claro que o Palmeiras tem muita qualidade nessa jogada aérea, então se o cruzamento acontecer, total atenção no miolo de zaga. Alô Barbosa, alô Bastos, alô Jair se entrar no jogo durante a partida, alô David Ricardo se entrar no jogo durante a partida. Atenção ao miolo de zaga. Para mim, essa é a grande arma do Palmeiras que o Botafogo precisa evitar. Sobre o Botafogo, eu acho que, pensando o que o Renato Paiva quer fazer, eu acho que o Botafogo, quando ele tiver na parte mais extrema, ofensivamente falando, que é a parte da finalização, você precisa finalizar.
Em 2024 a gente falava muito sobre essa questão do Botafogo demorar para finalizar. É porque em 2024 a gente jogou, encontrou a nossa forma de jogar, a gente estava muito bem, mas a finalização sempre foi um problema. Minimizado pelas nossas atuações em 2024. Mas agora a gente precisa ter as mesmas atuações de 2024, num contexto diferente, numa identidade tática diferente, tá? Mas precisa ter mais vontade de finalizar, precisa acertar a finalização. O Botafogo tem um setor ofensivo agora que consegue chutar mais a gol. Tem o Arthur, tem o Patrick de Paula, o Botafogo tem chutado mais a gol e a gente tem esse exemplo no jogo contra o Novo Horizontino. O Renato Paiva traz essa novidade para o Botafogo. Quem o Botafogo pode entrar em... Como o Botafogo pode entrar em campo contra o Palmeiras? Já tem aí algumas escalações rolando pela internet, algumas prováveis escalações, mas eu acho que não deve fugir muito disso. O Botafogo pode ir a campo com John, Vitinho, Alexander Barbosa, Bastos e Alex Telles, Gregory, Patrick de Paula e Marlon Freitas, Arthur, Santi Rodrigues, esse provável, não é confirmado, mas provavelmente pode ser assim. Tem outras opções, Matheus Martins é outra opção também. E fechando o ataque do Botafogo, o Igor Jesus. Botafogo que contratou o Gonzalo Mastriani, ex-Atlético Paranaense. Falei com vocês lá no Instagram sobre o porquê que ele vem, não tem nada a ver com o Juan Cruz. O Juan Cruz será importante nessa temporada, mas o Mastriani vem para trazer uma nova identidade, uma nova função ao ataque do Botafogo. O Botafogo que não tem essa função, que não tinha essa função até a chegada do uruguaio. Dá uma olhada lá no Instagram, o link está na descrição. É o último post, é um Reels, onde eu explico qual é o ponto da contratação do Gonzalo Mastriani. Porém, eu acho que não há tempo hábil para que ele seja inscrito no vídeo, possa estar disponível no banco contra o time do Palmeiras. Dito isso, acho que o time do Botafogo é muito bom, tá? Dá pra gente chegar contra esse time do Palmeiras que não assusta, mas que merece todo o respeito do mundo por tudo aquilo que eu falei lá no início do vídeo. O contexto simbólico desse encontro entre Botafogo e Palmeiras. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço pra vocês. Bom jogo. Valeu. Fui.